A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, meu querido devoto de São Judas Tadeu, uma feliz e santa Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no último dia da nossa Central Semana Santa deste ano de 2026, depois de caminharmos juntos durante toda a Semana Santa, rezando, meditando os mistérios da nossa fé. Hoje, com muita alegria, podemos dizer aleluia. Feliz Páscoa a vocês. E com grande alegria recebemos a nossa Central Semana Santa, o nosso pároco e reitor do Santuário São Judas, Padre Daniel. Padre Daniel, muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui neste domingo de Páscoa, nesse dia tão importante da nossa fé. Obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade também. Realmente é um dia especial, quero deixar aqui as minhas felicitações a todos os devotos, dizimistas, paroquianos, todos aqueles que frequentam o nosso santuário. Depois de termos vivido uma Semana Santa, momentos muito fortes, celebramos então agora o ápice, aquilo que realmente é o mais importante, a Páscoa do Senhor. Então, desejo a todos uma feliz Páscoa e um tempo pascal muito abençoado. Padre Daniel, diante disso então, por que nós celebramos com tanta solenidade, com tanta importância este domingo? Por que ele é tão central na nossa vida de fé? Ele é central porque toda a dinâmica cristã, ela gira em torno da Páscoa. É um momento forte, é um momento onde tudo encontra sentido. Tudo aquilo que Jesus vivenciou, experimentou, tudo aquilo que Jesus ganhou de experiência de humanidade, se torna pleno neste momento, neste domingo, nesta celebração. Então, fazer memória e vivenciar novamente com intensidade, porque isso é fazer memória à Páscoa do Senhor, é realmente tocar aquilo que é a fonte, né? A fonte, e a fonte sempre tem água pura, né? Então é trocar aquilo que é a pureza da nossa fé cristã. A Páscoa é o momento ali onde o cristão encontra seu sentido. Não é à toa que nós cristãos celebramos o domingo, não o sábado, por causa deste fato memorável, extraordinário, que expressa o grande amor de Deus, o momento em que Jesus venceu a morte. E é aquela certeza, né? Nós somos cristãos, nós estamos aqui mais de 2000 anos depois da ressurreição do Senhor, anunciando a verdade que nós ouvimos no Evangelho da Vigília Pascal e ouvimos hoje, né? O túmulo está vazio. Ele não está lá, ele ressuscitou. Diante disso, padre, muitas pessoas veem a Páscoa como um final feliz, como a história da carochinha, e viveu feliz para sempre. Mas para nós cristãos, a Páscoa não é somente um final feliz. Nós podemos dizer que ela é um novo começo, um recomeço? Na verdade, a Páscoa é o momento que podemos dizer que é o nosso nascimento espiritual. É o momento em que, depois de termos passado por toda a quaresma da vida humana, né, a necessidade de se controlar, de direcionar a vontade para a vontade de Deus, nós nascemos em Cristo para a vida eterna. Então, não é um final feliz, na verdade, é um começo de algo pleno, de algo que não precisa mais ser construído, de algo que não precisa ser mais preparado. Se a gente gasta a vida da gente preparando o nosso espírito, o momento da Páscoa é o momento em que a gente renasce para a vida eterna. E o tempo só tem sentido dentro dessa dinâmica. E nós estaremos logo, o próximo jubileu é o jubileu da redenção, vão ser 2000 anos em 2033, né, da redenção da humanidade. Então, é o momento em que há uma transformação. Por isso que Jesus, ele desce à mansão dos mortos, porque ele também vai salvar aqueles que já haviam morrido. E ele dá para nós, dá para aqueles que estão ali presentes no momento, né? Os apóstolos, aqueles todos que estavam vivenciando naquele presente de Jesus, presente histórico, né?
e também oferece a nós que estamos no presente hoje da vida. Então, é algo espetacular e não é um final, porque liga o passado, o presente e o futuro. Então, a plenitude ela se dá em Jesus Cristo, e com a Páscoa, a morte então perde o seu sentido de destruição e passa para o sentido de transformação. Somos transformados em Cristo porque ele venceu a morte. E diante disso, é uma coisa que eu sei que o senhor gosta de refletir nas suas homilias, a questão do tempo, né? Porque a Páscoa é Cristo ressuscitou, ele ressuscitou cronologicamente, no cronos da história, naquela noite santíssima da ressurreição, há mais de 2000 anos, mas também é um evento cairótico, podemos dizer, né? Muito mais do que um fato histórico que aconteceu e Jesus está vivo, está ressuscitado, mas aquela graça que aconteceu lá com o túmulo vazio continua a nos tocar hoje. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso se dá por quê? Porque Jesus, ao se encarnar, ele assume a nossa humanidade. Então nós temos o Criador, porque Jesus é Deus, então nós temos Deus, nós temos o Criador experimentando a condição da criatura. Então a transformação ela se dá de dentro para fora. Esse é o cerne da fé cristã. Então a transformação ela não dá de fora para dentro. Então o túmulo vazio ele expressa essa vitória. E quando se toca, quando há a experiência ali do corpo glorificado de Jesus, é uma transformação que acontece. Então, é um fato que muda a essência do ser humano. O ser humano, ele volta novamente a ter condições de vivenciar aquilo que ele perdeu. O que o ser humano perdeu com o pecado? A graça sobrenatural. Nós ganhamos novamente a graça sobrenatural e junto com a graça santificante, porque a ação do Espírito, ele é movido pela graça santificante. Nós vamos santificando a nossa vida. Então, é um novo homem. Ele venceu aquilo que foi incutido em Adão. Ele venceu. Nós não deixamos de ter as consequências do pecado, mas agora, pelo menos, nós temos um ponto de chegada. Sem Jesus, a gente não tinha um ponto de chegada. Agora, ele é o caminho, ele é por onde devemos passar. Então, devemos configurar a nossa vida durante o tempo àquilo que Jesus mostrou. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como ele pensou. Então, esse é o nosso desafio. Por isso, chamados cristãos, porque seguem e procuram configurar a sua vida àquilo que Cristo mostrou. Então, não se prende somente a um fato histórico. É uma mudança existencial. Então, o ser já não é o ser para a morte, é o ser para a vida eterna. Então, não é mais para a finitude da matéria, mas para a infinitude do espírito. E isso nos leva àqueles elementos cruciais da nossa fé, que é a transformação interna. Por isso que durante os 40 dias da quaresma, a gente vai educando a nossa vontade, vai fazendo exercícios penitenciais, vai levantando, vai caindo. E quando chega no domingo de Páscoa, o ser humano experimenta essa liberdade que é poder dizer não para a própria vontade. E se diz não para a própria vontade porque tem uma experiência de fé, porque experimenta o próprio Cristo, que é ali a luz, o ponto de referência para encontrar um sentido para viver. O ser humano é o único que precisa dar sentido para a sua vida. Então, eu, você, quem está assistindo, nós precisamos dar um sentido. E interessante que o sentido que a gente dá, ele precisa ser renovado a cada dia. Então, esta é a angústia humana. Não é fácil ser humano, porque a cada dia a gente tem que dar um sentido novamente para aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente tem uma direção, fica mais fácil. Quando não se tem a direção, fica mais difícil. E a Páscoa é o que dá esse sentido, né? Tem um canto pascal antigo que diz que a morte foi vencida pelo Senhor da vida. Então agora nós temos uma meta por onde ir, um caminho para caminhar, porque o céu está aberto para nós. Jesus está lá nos esperando de braços abertos, porque ele já mostrou como chegar até lá.
e vai nos dar força no caminho. É certo que, como o senhor sabe, nos dias atuais, a humanidade, o mundo, parece que perdeu esse sentido da ressurreição, parece que carece de esperança. Quando nós vemos o mundo, parece que a esperança anda meio perdida, as pessoas andam decepcionadas. Mas o acontecimento pascal, o fato dos céus estarem abertos, do Senhor ter vencido a morte, estar vivo, ressuscitado, isso é ocasião de grande esperança para todos nós. O que dizer para essas pessoas desesperadas, sem esperança no mundo de hoje? O que o acontecimento pascal pode tocar concretamente na história dessas pessoas? Primeiro, entendendo que a ressurreição, ela não é algo imaginário, ela é algo concreto. Você bem disse que aconteceu em um momento da história. Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio. Há experiência, há testemunhos disso. É claro que o testemunho, ele parte da experiência. Para poder testemunhar o Cristo ressuscitado, eu preciso ter vivido e preciso configurar a minha vida. Por isso que aqueles que eram próximos de Jesus tiveram acesso ao Cristo ressuscitado. Mas para os judeus, os cristãos roubaram o corpo de Jesus. Então, a experiência que se tem do Cristo que caminhou, que vivenciou, é que vai dando condições. Então, é uma experiência real. O problema é que hoje nós vivemos no mundo virtual. E o mundo virtual ele é construído a partir dos anseios individuais. E o anseio individual ele deve ser direcionado para o projeto divino de Deus. Então, a dificuldade que o ser humano hoje tem, e que disso vem um pouco da desesperança, da angústia, é porque, primeiro, coloca a sua segurança na matéria. E a matéria vai obedecer à lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria ela não é eterna. A matéria ela vai se transformando. E aí tem toda a física para poder falar, dizer, a matéria ela vai se passando pelo processo de transformação. A matéria é um suporte para o espírito. Ela é um suporte. Ela não é, então, a partir do momento em que eu eternizo a matéria, eu entro numa angústia. Por quê? Porque eu vou envelhecer, eu vou desgastar, vai vir as dores, vai vir tudo aquilo que é próprio do desgaste da matéria. Então isso hoje também é um dos elementos que impulsionam a falta de esperança, porque não se constrói um sentido interno. Fica somente no externo, fica, como eu sempre digo, somente na embalagem. Fica melhorando a embalagem, mas não melhora o conteúdo. O outro problema-chave que hoje é fruto e gera desesperança é o alto grau virtual que a gente constrói na vida. Então, é uma ilusão, por quê? Porque é uma construção pautada na minha vontade, não na vontade de Deus. Então, é uma perfeição que eu tento construir fruto de um desejo daquilo que eu quero. Então você vê, a inteligência artificial vai procurando informações para poder oferecer para você aquilo que você quer. Então a própria inteligência ilude você, colocando você no vício de você mesmo. Sendo que o sentido da vida humana não passa por isso. Passa por entender que eu preciso fazer uma decisão, uma escolha pelo Criador, eu preciso entender qual é o projeto que Ele tem para mim, porque senão, olhando um pouco a analogia ali com a parábola dos talentos, não tem importância se a pessoa ganhou 5, 2 ou 1. O que é o desafio? Ela tem que multiplicar. Então o cara que ganhou 2 vai ficar chorando porque não ganhou 5. Mas ele sabe que ele ganhou 2 para produzir mais 2. O que ganhou 5 ganhou 5 para produzir mais 5. O que ganhou 1 deveria ter produzido mais 1. Então não é a quantidade. A quantidade, ela ilude muito o ser humano. Aí vem a perspectiva da matéria, a quantidade, o acúmulo. Então, o mais importante não é o que se acumula, é o que se experimenta. E o que se experimenta deve ser pautado de um elemento de realidade, né? Eu devo experimentar e não aquela ilusão que o virtual acaba produzindo. Então, o virtual não é um problema. O problema é eu colocar a minha satisfação naquilo que é virtual. O ser humano não é criado para mentira. E o virtual, de certa forma, é uma mentira. Por quê? Porque ele não expressa totalmente a realidade.
Então, se eu vou projetar uma casa, eu posso projetá-la ela no virtual, mas é a casa? Não. Vão ter problemas que na hora que estiver construindo a casa é que vão ser perceptíveis. Enquanto ela está no virtual, é uma projeção perfeita daquilo que eu gostaria. E a nossa vida não passa por isso. A nossa vida ela deve ser direcionada porque a perfeição ela está na vontade de Deus. E a vontade de Deus abarca mesmo situações que para nós a gente não compreende. Por que a doença? Por que as fragilidades? Porque são respostas que a gente não tem hoje. E o Cristo ressuscitado nos dá a garantia de que tudo isso que nós vivenciamos para uma plenitude. Então o sofrimento, a cruz de Cristo, tudo que nós vemos na Semana Santa tem essa dinâmica de mostrar, opa, o que eu estou vivendo tem um sentido. E esse sentido é pleno. Eu só preciso direcioná-lo à vontade de Deus. Aí está a luz que a Semana Santa e o Domingo de Páscoa, sobretudo, dá às cruzes de cada dia, né? Porque a gente brinca isso com as pessoas. A gente quer o Domingo de Páscoa, a gente quer a ressurreição, quer a glória, mas não estamos dispostos a passar pela Sexta-feira Santa. Acontece que não existe Domingo de Páscoa sem a Sexta-feira Santa. Na quinta-feira, na Central Semana Santa, o Padre Eduardo dizia isso, que a Páscoa não é celebrada só no domingo, mas o tríduo pascal já é a Páscoa do Senhor, já é a sua glória. Nós, como católicos, nós não cantamos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo de Páscoa, mas nós erguemos a cruz na Sexta-feira Santa e cantamos com toda a igreja: vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Então, vamos refletir um pouco mais sobre isso, Padre. Diante do mistério da cruz, diante do mistério da dor, diante do mistério da morte, como a Páscoa ilumina tudo isso? A Páscoa ela vai iluminar quando oferece condições para que o próprio ser humano experimente a grandeza do amor de Deus de ter criado o ser humano para poder experimentá-lo. Então, de todas as criaturas feitas por Deus, nós somos os únicos preparados para experimentá-lo. Porque nós somos os únicos que temos o hálito de Deus. Nenhum outro ser Deus soprou nele, só o ser humano. Então o ser humano é espiritual. Então ele é pensado para poder primeiro perceber Deus e depois experimentar Deus. Os outros animais não percebem Deus e não experimentam Deus. Só que essa condição individualizada do ser humano, dessa criatura, também o colocou numa perspectiva contrária. Porque aí vem a perspectiva do contraditório. Para mim poder fazer uma escolha por algo, eu também tenho que ter a condição de não escolher esse algo. Então, vencer a morte, Jesus, ao vencer a morte, ele coloca os elementos que transformam a nossa vida humana, que transformam a nossa existência. Então é um conjunto, não se prende. É que nós humanos, a nossa perspectiva ela é muito pautada aos elementos que a gente conhece. E a gente tenha pautado o elemento do tempo. O tempo é um desses. A forma é uma outra. Então, por isso que algumas pessoas você vai para o céu. Aonde é o céu? O céu é lugar nenhum, porque o céu não é um lugar. Como é difícil às vezes medir as coisas de dentro. A gente nunca vai poder dizer que ama uma pessoa 3 quilos, odeia 3 gramas, porque não dá para medir essas coisas que são de dentro. Que a gente quer medir a eternidade no nosso padrão de temporalidade. Aí não tem como colocar aquilo que é infinito naquilo que é finito. Aqui entra um ponto-chave do extraordinário de Deus. Por que o amor de Deus é tão grande? Porque Deus é infinito e assumiu a condição finita do ser humano. Ele se fez homem. Então, em Jesus, a nossa humanidade ela se torna um caminho para a eternidade. Por isso que quanto mais humano for, mais perto de Deus está. Quanto mais desumano for, mais distante de Deus está. Então, a nossa referência na vida é a humanidade de Cristo. Então, o tempo, ele pode ser medido, mas a eternidade não. E nós não somos criados para o tempo, nós somos criados para a eternidade. O ser humano, ele é um ser sobrenatural. Ele nunca vai ser natural. Mas se ele opta por se distanciar do Criador, ele fica subnatural. Aqui está a felicidade do demônio, do mal.
Perceber que aquilo que Deus criou para ser eterno fica pior, fica subnatural, sobrenatural, subnatural. E nós podemos na vida melhorar e aperfeiçoar isso. Então, por isso que o demônio fica seduzindo. Ele seduz porque tira do ser humano essa condição de preparação. Então, nós estamos preparando o nosso espírito. E só tem sentido preparar quando a gente sabe onde vai chegar. Ninguém vai se arrumar para ir em lugar nenhum. Então, a gente só arruma a nossa vida quando a gente tem certeza de que a gente vai chegar em um ponto. Senão, a gente vai empurrando. Então, a preparação, a quaresma, tudo aquilo que a gente prepara na nossa vida, prepara pela certeza da vida eterna. Agora, é claro, a gente vai tentando aos poucos explicar isso com as condições que nós temos. E a nossa condição é temporal. Nós somos marcados pelo tempo. É tanto que a única coisa que a gente tem é o presente. O passado é só informação. O passado é só informação que eu tenho para quê? Para não cometer o mesmo erro. Errar uma vez, ok, mas errar duas vezes é burrice. Por quê? Porque eu tenho a informação. Futuro não existe. Por quê? Porque o futuro, o que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém. Agora, o que a gente tem? O presente. O que a morte faz? Ela eterniza o presente que você estiver vivendo. E qual que é a nossa segurança como cristãos? É que seguindo Jesus Cristo, nós iremos eternizar o presente da nossa vontade. Fazer a vontade de Deus como Jesus o fez quando era ou quando estava sob a condição humana. Hoje ele não está mais, ele ficou 33 anos. Então essa é uma riqueza. Nós anunciamos que Jesus, que é Deus, que Deus experimentou a nossa humanidade durante 33 anos. Então a gente tem ali os relatos do Evangelho e a gente anuncia isso, como Deus percebe a nossa humanidade. É muito rico perceber que ele vai dizer, olha, coloque-se no lugar do outro. Quer entender como é a vida? Procure tentar entender o outro. Procure tentar compreender o outro, não impor no outro. E o espaço interno é um espaço muito sagrado do ser humano. Da mesma forma que você não sabe o que eu estou pensando, eu não sei o que você está pensando e a gente não sabe o que as pessoas que estão acompanhando estão pensando. Então, o que eu penso de você é meu. O que você pensa de mim é seu. A gente nunca, por isso que a gente não pode emitir juízo. Aí a gente está tocando o espaço eterno das pessoas. E essa relação, ela se dá profundamente com Deus. Então, é um dia especial, é um dia que não se dá para viver somente num dia, por isso que a gente é a 8ª da Páscoa. Depois todos os domingos do ano. E depois todos os domingos. Então não dá para viver. Por quê? Porque também não se prende a um dia. É tão intenso que a gente vive por dentro. Por isso que, vai à missa. Pode ir à missa, mas eu posso escutar o que está sendo dito ou eu posso ouvir. Quando eu escuto, quem escuta é a orelha. Quando eu ouço, aí é por dentro. Por isso, eu estou na missa num dia, é diferente do outro dia. Claro, todo dia por dentro você é diferente. Por fora até tem uma certa rotina. Porque você vai mudando com o tempo, você vai se desgastando. Por dentro é diferente. Pois é, meus irmãos, e hoje, Páscoa do Senhor, eu quero convidar você que nos acompanha pelas redes sociais a compartilhar esse vídeo, enviar para outras pessoas que também precisam ouvir essas mensagens de esperança, de fé, de força. Envie, compartilhe, comenta, curte, depois esse vídeo vai ficar salvo nas nossas redes sociais. Envie ele para mais pessoas e vamos juntos levar a todos essa mensagem de ressurreição, essa mensagem de alegria, do aleluia da nossa fé neste domingo de Páscoa para tantas pessoas que precisam. Padre Daniel, vamos um pouco para os textos bíblicos. Ali tem algumas curiosidades interessantes sobre a Páscoa que os discípulos demoraram a compreender esse negócio. Primeiro, demoraram a compreender que Jesus precisava morrer, tanto é que Jesus teve que anunciar 3 vezes a sua paixão e eles não compreendiam, estavam mais interessados em outras coisas. A mãe dos filhos de Zebedeu foi lá, pediu para colocar uma à direita e outra à esquerda. Pedro queria ir por outro caminho, mas depois eles entenderam.
E aí vem também a questão da ressurreição. Eles demoraram para entender. Tomé disse: eu só acredito se eu tocar, se eu ver, eu preciso ver para crer. Mas Jesus disse, né? Nós vamos escutar isso domingo que vem, domingo da misericórdia. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Padre Daniel, eu pergunto para o senhor então, por que nós temos essa dificuldade de acreditar na ressurreição, de acreditar, de viver como ressuscitados e agimos como Tomé? Preciso ver para crer. É porque, de certa forma, como eu disse, a gente vive um processo de gestação espiritual. Quando você estava na barriga da sua mãe, você tinha sinais, você tinha percepção de que tinha alguma coisa fora da barriga. A psicologia já diz isso. Então, as coisas não eram tão claras, porque você estava em um ambiente que era preparado para você vivenciar aquele processo de gestação. Nós estamos num ambiente que é preparado para a gente vivermos esse processo de gestação espiritual. E as coisas elas não são claras e evidentes. Elas precisam ser trabalhadas. Elas precisam ser... Isso é consequência da falta da graça sobrenatural. Se não tivéssemos perdido a graça sobrenatural, nós teríamos essa clareza. Não é à toa que o anjo que seria responsável para dar luz ao ser humano é Lúcifer, é o anjo da luz. Então, para nós falta essa clareza. Faltou para os apóstolos. E Jesus entendeu isso. Como sois lentos. Jesus entendeu Lerdos. isso. Jesus entendeu isso. E entenda uma coisa. Somente encarnando e vivendo no nosso meio que Jesus poderia entender isso. Por quê? Porque isso faz parte do elemento natural. Deus respeita o elemento natural. Por isso que a igreja é contra o aborto. Não é porque uma criança é gerada numa noite de núpcias ou é gerada numa situação de estupro que Deus deixa de colocar um espírito ali. É um ser. Então ele respeita o natural, porque é uma lei que ele mesmo colocou. Então Jesus vai respeitar a nossa limitação de criatura e para isso ele experimenta assumindo essa condição. Então ele vai entender que nós somos lentos. E aí ele compreende a nossa fraqueza, a nossa falta de clareza, a necessidade que a gente tem para poder refletir. O ser humano encontra as respostas quando ele reflete, quando ele para, quando ele pensa. Por isso que o demônio ele é muito astuto. Ele vai fazer jogos de palavras. Porque a gente cresce ou regride, a gente vai para frente ou volta para trás diante das nossas capacidades de reflexão. Por isso que a gente gasta dinheiro com psicólogo para poder retomar o nosso passado, para poder melhorar e ressignificar. O que é ressignificar? Não é mudar o passado, é mudar a forma como você vê no presente aquilo que você viveu no passado. Então, a reflexão, o discernimento é muito próprio do ser humano. E os apóstolos eram humanos. Eles escolheram um grupo mais variado possível de humanos ali para estar com eles. E Tomé vai expressar aqueles que, em alguns momentos a gente é Tomé, em outros momentos a gente é Pedro, em outras horas a gente é Judas Tadeu. Por quê? Isso expressa a humanidade. Jesus conviveu e experimentou. Talvez ele tenha feito em vários momentos também. Eu vou me colocar no lugar de Pedro, para entender um pouco qual que seria por que Pedro está tomando essa reação. Eu vou me colocar no lugar. E talvez depois ele tenha mostrado isso para a humanidade. Se colocar no lugar do outro. Perdoar. Então ele vai se tornando uma referência. E nós humanos precisamos dessa referência. E ele entendeu isso. O ser humano precisa de uma referência. Por isso que depois, quando ele sobe, ele leva lá, né? Depois a gente vai vivenciar ali o momento em que Jesus vai subir. E ele leva para o seio da Trindade a experiência da humanidade. E quem vem depois? O Espírito. Então o Espírito quando vem, ele já vem para poder santificar. Mas já é algo perfeito, porque já conta com a experiência de Jesus. A gente acredita que por mais que a gente divida a atuação de Deus em 3 pessoas, mas é um único Deus. É uma única experiência, é uma única força criadora que expande ao criar, ao salvar e ao santificar. Então, esse é um pouco o limite humano. E Jesus veio para ajudar a restaurar. Por isso que a cada momento,
responde. Então, nós estamos há mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, há quase 2000 anos da redenção, e nós estamos falando. Talvez aquele sacerdote, se não me engano, Gamaliel, né, que estava lá. Vamos ver, se for de Deus mesmo, vai continuar. Se ele pudesse ver, nossa, é de Deus, porque já faz 2000 anos. Estamos aqui. É interessante isso, padre. Como essa experiência pascal dos discípulos medrosos que eram, covardes que eram, ainda assim, com todas as suas fragilidades humanas que nós todos temos, a experiência pascal transformou esses homens. O nosso padroeiro aqui, São Judas, um dos 12 apóstolos. Na teologia, o senhor estudou isso também, a gente vê que ninguém morre por uma ideia, ninguém morre por uma teoria, ninguém sai por aí evangelizando as nações, sofrendo tantas injúrias, como por exemplo, Paulo, em uma das suas cartas, lista todas as intempéries que ele passou na vida por causa do evangelho. Ninguém sofre tudo isso se não for porque fez uma experiência real e concreta, como diria Bento XVI, não como uma ideia, mas como uma pessoa. O que fala dessa experiência com o ressuscitado, que nos tira das nossas fragilidades, que nos tira das nossas paralisias interiores e mesmo em meio às dificuldades da vida nos dá coragem para ir. Vá. Então, você disse muito claro, vá. A gente só vai quando a gente tem um sentido. Então, o que o ser humano precisa? Sentido para viver. Não basta simplesmente levantar, acordar. Mas por que eu estou levantando? Por que eu estou acordando? A abelha nunca vai se perguntar por que ela precisa fazer mel. E se ela desconfiasse que no final do mês o mel dela vai sumir, aí que ela não ia fazer mesmo. Nós humanos não. Nós precisamos dessa resposta, nós precisamos de um sentido. Então a experiência autentica o sentido. A experiência vai dando a certeza de que eu estou no caminho certo. Você sabe, dentro da nossa caminhada, a gente vai percebendo que está certo no caminho vocacional, porque a gente vai experimentando algo que é individualizado. Não tem como dizer. Como eu sei que eu experimentei algo profundo quando eu não consigo explicar? Quando aquilo que eu tento falar, as palavras elas vão ser sempre pobres para poder dizer. É mais ou menos isso. É mais ou menos. Quantas vezes numa direção espiritual, o que você vivenciou? É mais ou menos isso, mas o que você coloca não é aquilo. Então é sinal de que aquela experiência ela foi profunda. Então a experiência do Cristo ressuscitado é que vai dando condições para que o ser humano possa viver. Então para nós, morte já não é mais nem problema e nem solução. O que é problema e o que é solução? Viver. E por isso que os cristãos não tinham problema nenhum de se reunir nas catacumbas, não tinha problema nenhum de estar no meio dos mortos, não tinha problema nenhum. Por quê? Porque no fundo, o mais importante é a memória. E Jesus vai dizer, fazer isso em minha memória. Eu disse isso na quinta-feira. Então, o cerne é que o ser humano precisa de uma referência para poder caminhar na vida. E Jesus veio para ser essa referência. Olha, o que a gente tem hoje como símbolo lá, como sinal, símbolo, sinal, na missa, não é o Círio Pascal? Alguém que não seja um católico vai chegar, nossa, que vela bonita. Que vela grande. Que vela grande, que vela bonita. Aqui que está a diferença. O cara que experimentou a Semana Santa, ele vai olhar para aquele sinal e vai lembrar do quê? De Jesus ressuscitado. Então ele tem uma luz que vai conduzir, um sentido. O cara que não experimentou vai simplesmente olhar a beleza externa. Aqui que está a diferença. Brota de dentro. Então, o cristão que experimenta, ele tem um sentido para viver. Porque pode falar. A questão chave não está no anúncio. Nós devemos anunciar. Mas está na experiência. Por isso que mesmo os apóstolos, eles tocavam os primeiros cristãos na sua experiência. Eles levavam eles a experimentar o Cristo ressuscitado. Então, aí vem a questão da misericórdia, vem tudo aquilo que... E porque é algo forte. É Deus experimentando o humano.
Então o humano é planificado por dentro. Então se eu encaixo o meu humano, se eu vinculo o meu humano a essa mensagem, eu vou experimentar também. Agora, depende das condições internas. Depende do quanto a pessoa se abre. Depende das condições que a pessoa tem para poder fazer isso. Sobre isso, Padre, hoje nesse domingo de Páscoa, na segunda leitura, nós escutamos o apóstolo Paulo dizer: buscai as coisas do alto, né? Pois a nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, né? Então o tempo pascal nos convida a buscar as coisas do alto, não somente na Páscoa, não somente na Quaresma, mas em toda a nossa vida. Como concretamente agora, na nossa vida de católicos, na nossa vida de cristãos, no contato com os sacramentos, na vida de oração, na vida comunitária, na vida paroquial, como nós podemos viver como ressuscitados e experimentar a graça da ressurreição dia após dia nas nossas vidas, enquanto vida tivermos? Para responder essa pergunta, eu vou ali num dilema que eu passei um pouco antes da minha ordenação, que era como eu vou fazer para me manter naquilo que eu escolhi. Aí veio a inspiração da perseverança. Então, é perseverar no caminho, é perseverar, desenvolver a resiliência necessária para que a gente possa dizer não quando é preciso dizer não e sim quando precisa dizer sim. Então, o católico ele deve perseverar no caminho dos sacramentos. Ele deve perseverar dentro da unidade na igreja. Ele deve desconfiar de tudo aquilo que tira ele desse caminho de perseverança. Então, essa autodesconfiança diante do descontrole da própria personalidade, do próprio jeito de agir, é que pode acender uma luz. Opa, eu posso estar me perdendo do caminho. A tranquilidade, ou vou dizer assim, o grande gesto de amor é que quando eu percebo isso, eu também sou convidado para poder voltar a converter. Porque eu tenho tempo, eu tenho chance ainda. Então eu não preciso me desesperar, eu só preciso agir diferente. Então com certeza as pessoas que vivenciaram ali o tempo da Quaresma foram se controlando, agora estão livres. Bom, eu posso ter pegado ali, vou evitar o uso do celular. Com certeza, quem foi cortando agora está usando bem menos o celular. Aí o que precisa? Vencer a tentação. Agora eu já fiz o que eu preciso. Não, você já é uma pessoa nova. Mas não quer dizer que a pessoa antiga não queira vir te assombrar e te trazer de novo. O próprio Jesus disse, olha, quando a gente expulsa um demônio, ele vai chamar outros e vem para poder tentar destruir aquilo que foi. Então, a perseverança, ela vai mantendo o cristão no caminho da salvação. Eu não devo me angustiar por causa das quedas. As quedas, elas acontecem até porque nós somos criaturas, nós não somos o Criador. As quedas, elas vão acontecer. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que é próprio do ser humano. A possibilidade de experimentar Deus e de fazer a vida ser conduzida nessa dinâmica. E esse é o grande exercício do tempo quaresmal, né, Padre? A perseverança depois da Quaresma. Porque na Quaresma a gente persevera na oração, na penitência, na caridade, nas práticas piedosas. Aí chega a Páscoa, acho que não precisa mais fazer nada disso e que tá muito bom. Aí que vem a confusão, que a gente escuta isso, né? Meu Deus, eu fiz tanta coisa na Quaresma, eu consegui ficar tão forte na Quaresma, agora eu tô tão difícil a minha vida, porque faltou perseverança. A certeza, experimentar a certeza de que já é livre, então não precisa voltar mais. Então, é assumir a própria vida, a nova vida, como uma vida e dando ali. Porque os desafios virão. Daqui a pouco já chega o tempo comum, daqui a pouco já chega novamente o advento, daqui a pouco já chega o Natal, e a vida vai acontecendo. A vida ela vai dentro dessa dinâmica, aonde a gente vai esperando. Lembre-se, é um processo de gestação. A cada fase eu preciso dar conta daquilo que a vida está me pedindo para fazer acontecer.
E ninguém morre sem ter tido todas as chances. E é uma ilusão achar que uma pessoa que viveu 100 anos viveu mais do que uma pessoa que viveu 10 anos ou menos anos. Porque tempo é ilusão. Tempo só existe por fora. Ele não existe por dentro. Então, hoje, é claro, nós com a ciência conseguimos evoluir. Se você vê esses vídeos ali na internet, como era uma pessoa com 29 anos na década de 80, na década de 60, nossa, mas um cara desse com 20 anos, com 19 anos, por quê? Porque a técnica ajudou a melhorar a embalagem. Mas a gente não pode esquecer que por mais bonita que seja uma embalagem, ela vai para onde? Para o lixo. A embalagem só existe em função do conteúdo. Se não tiver conteúdo, não precisa ter embalagem. O desafio é colocar conteúdo. A gente já cresceu muito em melhorar a embalagem, mas agora precisa crescer na qualidade do conteúdo. E falar da ressurreição, falar disso tudo, e a gente melhora o conteúdo quando a gente persevera no caminho, vai fazendo as escolhas. Isso é escolher as coisas do alto. Escolher as coisas do alto é escolher as coisas que estão dentro dos nossos olhos. E nós dizemos isso, o padre diz, o povo responde todo santo dia na Santa Missa. Corações ao alto. Isso. O nosso coração está em Deus. E aí que está o segredo da vida cristã. Viver neste mundo, mas com o coração em Deus. Coração em Deus. Construindo a vida interna, construindo aquilo que nos faz cada vez mais caros para Deus, porque somos criados para experimentá-lo. Então, se o ser humano entende isso, nós somos criados para quê? Para experimentar o amor de Deus. Porque Ele colocou em nós consciência, para que a gente pudesse fazer escolhas. Os outros animais não escolhem. Também não geram confusões. Tem certas confusões que são nossas humanas. Nenhum outro animal vai confundir-se com os elementos naturais. Nós humanos podemos. Por quê? Porque a gente trabalha a perspectiva da consciência. Então, nesse dia de Páscoa, nós devemos experimentar a alegria de tomar a consciência de que somos preparados para experimentar o amor de Deus. E em Jesus Cristo isso é restaurado. Então, por mais difícil que seja a sua vida, por mais angustiante que possa estar vivendo o momento, lembre-se, é só um momento. Tudo vai passar. Já disse Tudo Teresa vai d'Ávila. passar. Tudo passa. Tudo passa. Nada melhor do que um dia após o outro. E quando a gente vive em Cristo, a gente entende que aquilo que a gente viveu no passado serve como aprendizado para melhorar o presente. A cruz passou. Ela vai continuar, mas ela passou. Ela vai ter um fim. A cruz não é a resposta final de Deus à humanidade. Não. Sim. O túmulo vazio. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E padre, qual o aspecto da ressurreição, para a gente encaminhar para os finalmente da nossa conversa, qual aspecto da ressurreição, domingo de Páscoa, mais toca seu coração nesses anos que o senhor tem de ministério? O senhor trabalhou em alguns lugares do Brasil, o senhor já pregou Semana Santa em outros lugares, o senhor já está há alguns anos aqui no Santuário São Judas. O que do aspecto pascal, da vivência de fé do povo de Deus, mais chama a sua atenção, é mais enriquecedor para a sua vocação? A certeza de que, diante dos limites humanos, a esperança ela é restaurada. A esperança ela é restaurada. Então, para mim, o dia de hoje é um dia em que a esperança ela é restaurada. Por isso que a cada domingo, e para nós é o início da semana é sempre o domingo, é o dia do Senhor. A esperança ela é restaurada, ela é renovada, é nos dado um grande presente de Deus. Então, o dia de hoje, nós somos restaurados em Cristo, ganhamos um grande presente de Deus. Ele venceu a morte, ele experimentou as nossas fragilidades para fazer dessas fragilidades um caminho para a eternidade. Então, para mim é muito claro, quanto mais humano, mais perto de Deus. Quanto mais desumano, mais distante de Deus. Então, se a humanidade vivencia situações desumanas, é porque está se distanciando de Deus. Se a humanidade vivencia situações que humanizam, é porque está se aproximando de Deus. Então é um critério. E critério existe para quê? Para fazer discernimento.
E qual é a nossa condição no tempo em que a gente vive? Fazer discernimento. Cada um é chamado a discernir na sua vida, na sua história, o quanto a esperança é capaz de dar energia para poder viver. É o que diz o apóstolo, né? A esperança não decepciona. Não decepciona. E é sempre tempo de recomeçar. A Páscoa, o domingo, celebrarmos todos os domingos a Páscoa, em cada Santa Missa, atualizarmos o mistério pascal de Cristo, nos lembra isso. É sempre tempo de recomeçar. Tempo, como o Senhor diz, enquanto temos vida, ainda temos tempo. Sim. Um minuto mais tarde é um minuto depois da morte, porque não tem mais minuto. E não é a nossa condição. Nós estamos aqui falando na vida, vivenciando o domingo de Páscoa de 2026. E vamos vivê-lo bem. Afinal de contas, nós não sabemos se teremos mais uma Páscoa. Sabemos que temos hoje, este domingo de Páscoa. Hoje o Senhor nos chama para viver o mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Meus amigos, vamos compartilhar esse vídeo, compartilhem, enviem para outras pessoas, deixem seu comentário, curta, faça com que essa mensagem de esperança chegue ao coração e à vida de tantas pessoas que nós todos sabemos precisam de mais esperança. Talvez aí na sua casa, talvez você tenha um amigo, um colega, um conhecido que precisa dessa mensagem pascal, dessa mensagem de esperança, dessa mensagem de que a morte não tem a última palavra, a morte foi vencida pelo Senhor da vida, Ele está vivo, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, Ele não está mais lá. E Ele nos aguarda, meus irmãos, nos aguarda no silêncio da nossa oração, nos aguarda em cada Eucaristia que nós celebramos, nos aguarda em cada sacrário da terra, vivo, ressuscitado e nos esperando para um dia, um abraço que não terá mais fim. O abraço da eternidade, o abraço onde sim, nós seremos felizes para sempre, não como as histórias da carochinha de contos de fada contam, mas a ressurreição de Cristo nos dá essa esperança e esta certeza. Aqueles que perseverarem, como disse o Padre Daniel, aqueles que progredirem no caminho e no encontro e na amizade com Cristo, serão felizes para sempre de verdade, porque estarão com Jesus. E Ele é o motivo da nossa esperança e Ele é o motivo da nossa alegria. Padre Daniel, para encerrarmos, por favor, uma mensagem de Páscoa para todos os nossos devotos e depois a sua bênção. Então, nesse dia especial em que Jesus venceu a morte, quero deixar a minha palavra de gratidão a todos que ajudam a manter esse santuário, sejam os devotos, os dizimíssimos, as pessoas que frequentam. De certa forma, a contribuição ela é muito mais do que um gesto numérico. Ela também é uma atitude interna de confiança e de amor. Então, nesse dia especial, a minha gratidão e a minha prece para que o Senhor ressuscitado possa renovar a esperança aí na sua casa, com os seus, com as pessoas que convivem com você, e que com certeza a luz que a gente pode ver hoje no Círio Pascal, em todas as igrejas, possa iluminar cada canto da sua casa, fazendo das suas atitudes pensadas, refletidas no amor e na esperança que brota do túmulo vazio, da certeza de que a morte não é mais o fim, ela é só o momento em que se nasce para a vida eterna, o novo nascimento. Que desça então sobre você, sobre sua família, sobre todos aqueles que convivem, estão próximos de você. Sejam aqueles com quem você tem uma boa convivência ou aqueles com quem você não tem uma boa convivência. Que todos possam ser iluminados, porque não dá para esconder a luz de uma vela. Não dá para esconder a luz. A luz ela foi feita para iluminar, independente de que canto ela esteja. Que o Cristo ressuscitado possa iluminar a sua vida e abençoá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Padre Daniel, muito obrigado mais uma vez por partilhar conosco as suas experiências de vida, essas reflexões nesse dia tão especial. E muito obrigado a você, nosso devoto de São Judas Tadeu, que durante toda essa Semana Santa nos acompanhou nessa Central Semana Santa. Aguardamos você nas próximas centrais que faremos, nos próximos programas que faremos, unidos juntos a Deus Nosso Senhor, pedindo a intercessão de São Judas Tadeu. E para encerrar, como temos feito nos últimos dias de Central Semana Santa, vamos rezar a oração que a Igreja nos propõe para esse dia. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Uma feliz e santa Páscoa a todos. Deus abençoe.